Bom dia, boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Estamos vivendo em tempos excepcionalmente difíceis. Desde quando houveram aqueles ataques de terrorismo nos Estados Unidos, no dia 9 de setembro, no 11 de setembro de 2001, a guerra contra o terrorismo só se intensificou. Na Europa, por exemplo, vimos os ataques recentes em Paris contra aquela revista satírica de Charlie Hebdo e seus jornalistas. No mesmo período, vimos também um ataque contra um supermercado judaico. Vimos várias demonstrações e prisioneiros, pessoas levadas para a prisão por causa desses ataques. Vimos também, queridos irmãos, lutadores pelo chamado fundamentalismo islâmico a voltarem para os seus países de origem e que, conforme vários policiais dizem, vão causar problemas nos seus próprios países. Na verdade, vemos uma grande crise na religião. Cristãos estão a ser assassinados na Nigéria aos milhares. Por outro lado, vê-se crise no Oriente Médio. Por exemplo, recentemente em Israel, 12 pessoas foram esfaqueadas num ônibus em Tel Aviv. Vê-se pessoas atacaram com machado e com facas e esfaquearam pessoas num ataque numa sinagoga. Quatro pessoas morreram e 6 foram magoadas. Queridos irmãos, podemos continuar com estas histórias, coisas terríveis que existem no mundo hoje em dia. Depois vê-se problemas na Europa, na Ucrânia, com a pressão russa. Vê-se os extremistas russos a atacarem cidades como Donetsk e outras. Vê-se que também na Ucrânia também os reservistas foram chamados até a idade de 50 anos para servirem no exército. As coisas não se estão a olhar de uma maneira positiva, certamente, na Europa. Vê-se um grande turbilhão económico com esta crise financeira que começou em 2008 e que ainda continua. Por outro lado, isto está a causar grupos extremistas da direita, como por exemplo, na Alemanha, um grupo que se chama a Pegida, um grupo muito extremista. Também na Itália, outro grupo, a Aurora Dourada, também está a aparecer aí, também extremista da direita. Na França se vê a Frente Nacional também a aparecer. Dizendo palavras como as espécies subhumanas que invadiram o nosso país. Queridos irmãos, mas que insulto é isso a pessoas. E depois, além disso, vê-se os desenvolvimentos económicos e políticos, por exemplo, na China, na Coreia do Norte, que estão a pôr novas pressões na área da asiática, da Ásia e do Pacífico. E depois vê-se a situação no Irão e no Iémen. E depois vê-se esta caída de preços do óleo, parcialmente parece que ser artificial, porque está a ser causada talvez por outros países, e que é possível que venha a trazer certas companhias de óleo à falência, à bancarrota. Estamos à beira, talvez, de uma hiperinflação, uma superinflação, talvez uma crise financeira ainda pior que a que existe hoje. E há muitos outros problemas assim. À nossa volta, queridos irmãos, há centenas
de problemas. Entretanto, o líder de uma nação, vocês sabem quem foi, não estou a dizer aqui para não estar a dizer mal dele, mas estou a dar um exemplo. Disse, neste momento, com uma economia em crescimento, déficit em queda, uma indústria movimentada e uma produção de energia em expansão, saímos da recessão mais livres para escrever o nosso próprio futuro do que qualquer outra nação na Terra. Queridos irmãos, claramente, tomar uma posição desta não é ver a verdade completa, porque existem situações terríveis à nossa volta, como mencionei há pouco. Na melhor das hipóteses, ter uma atitude dessas é como uma avestruz proverbial com a cabeça na areia. E, queridos irmãos, a Bíblia nos avisa, precisamos ter cuidado dessas atitudes. Vejam comigo, se faz favor, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, começando no versículo 1 até 4. Diz assim, irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão da noite. Quando andarem dizendo paz e segurança. Queridos irmãos, quando ouvimos discursos de pessoas ou líderes de nações a dizerem que as coisas estão todas a andar bem, quando se diz paz e segurança, isto é de repente, que lhes sobreviverá repentina destruição. Como vêm as dores de parto, há que estar para dar à luz e de nenhum modo escaparão. Queridos irmãos, precisamos ter cuidado com isto. Continuando então no versículo 4. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, não estáis na escuridão, não estáis nesta mentira em que não estão a ver a verdade, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Queridos irmãos, estamos a ver a verdade do que está à nossa volta? Estamos a ver bem o que está à nossa volta? Vejam, por exemplo, em Lucas 21. Lucas 21, 34 a 36, diz assim: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. Sim, como cristãos, digamos, não estamos em consequências da orgia. Como cristãos, não estamos embriagados, mas precisamos ter cuidado. Estamos envolvidos nas preocupações deste mundo. E para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente, como um laço. Pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Sim, há de aparecer repentinamente nas pessoas que vivem neste mundo. Isto vai ser repentino. Versículo 36. Vigiai, pois, a todo o tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Queridos irmãos, estamos a vigiar? Estamos a vigiar estes acontecimentos à nossa volta para não estarmos adormecidos, para não estarmos envolvidos nas preocupações deste mundo e não, por isso não estamos a ter cuidado de nós próprios? Precisamos ser vigilantes, queridos irmãos, bem vigilantes, para sermos contados entre aqueles que possam escapar. Porquê?
Porque uma das razões é que as pessoas não amaram a verdade. As pessoas não amaram a verdade. Estas coisas estão a acontecer. Basta abrir os olhos para verem a verdade e não serem iludidos ou serem enganados por conversas e palestras de políticos a puxarem a sua própria, digamos assim, agenda. Precisamos ter cuidado, meus irmãos, porque até Cristo, em Mateus 24 disse que vão enganar e, se possível, enganariam os próprios eleitos. Isto quer dizer, queridos irmãos, que até algumas pessoas que estão verdadeiramente convertidas serão enganadas se não estão a vigiar. E por isso, há várias áreas em que devemos estar a vigiar, a nós próprios. Mas há uma área que eu quero falar hoje. E esta área, uma área em que vai enganar o mundo inteiro. Isto é, a besta e o falso profeta. E por isso hoje quero ver ou olhar alguns sinais identificadores ou identificadores que identificam a besta e o falso profeta, para que nós não nos sejamos enganados. Por isso, para entender quem é a besta do tempo do fim, precisamos de começar com o sonho de Nabucodonosor. E eu não vou focar em todos os detalhes históricos, pois eles existem, mas vou só focar na grande visão, para dar uma grande visão e andar para a frente e identificarmos quem é a besta. Em Daniel 2, há aí uma estátua grande que, digamos assim, é um esboço da história mundial conforme afeta a nação de Israel. E os judeus tinham sido feitos cativos pelo Império Caldeu, isto é, pela Babilónia, há cerca dos anos 600 a.C. Aí, durante esse período, Daniel estava no cativeiro, teve um sonho acerca desta grande estátua. E esse sonho foi explicado a ele, e ele explicou ao imperador, ao rei da Babilónia, o Nabucodonosor, explicou que representava 4 grandes impérios gentios, como vocês podem estudar isso com seu próprio tempo, em Daniel 2, a partir dos versículos 36 até o fim do capítulo. E esses impérios continuariam até à segunda vinda de Cristo. O último império continuaria até à segunda vinda de Cristo. Esses impérios foram o primeiro, foi o Império Caldeu, do próprio o reino de Nabucodonosor, que foi há cerca do ano 625 a 538 a.C. Depois veio o Império Medo-Persa, dos anos 555 até a volta de 330 a.C. E em terceiro lugar veio o Império da Grécia, com Alexandre o Magno, que conquistou a Pérsia entre 333 a 330 a.C. Foi uma coisa muito rápida, mas ele só viveu 1 ano depois da sua conquista. E os seus 4 generais formaram 4 divisões e, por isso, dividiram o império em 4 regiões. Depois, mais adiante, como podem ler na descrição de outras profecias de Daniel, do capítulo 7 até ao capítulo 11, foram reduzidas a 2 áreas, nomeadamente o Rei do Norte e o Rei do Sul. Mas foram absorvidas, essas divisões foram absorvidas pelo que veio a ser conhecido como o Império Romano. O Império Romano baseado basicamente na Europa.
O Império Romano, que começou no ano 31 antes de Cristo e que continuou até ao ano 476 depois de Cristo. Daniel 7, como expliquei, dá mais detalhes acerca deste Império Romano, que era terrível e espantoso e muito forte. Durante o período da vida de Cristo, na sua primeira vinda, há 2000 anos atrás, e durante o período em que o livro da Apocalipse foi escrito, foi cerca do ano 95 depois de Cristo, nessa altura só existia este quarto império. Os outros três já tinham acabado de existir e tinham sido absorvidos pelo quarto, que era o Império Romano. Este Império Romano continuou a existir até ao fim de 476 depois de Cristo. Por isso, o livro da Apocalipse só toma em consideração esta, digamos assim, esta última besta, que é o Império Romano, que é o único que existia, para os outros já tinham acabado de existir, já não existiam mais, que era o Império Romano. E então o livro do Apocalipse só fala acerca desta besta, que é o Império Romano, a qual, embora tenha sido, digamos assim, destruído no ano 476, teve 7 ressurreições depois. Ou teve até hoje 6, vai ter uma 7ª. Mas profeticamente está escrito que terá 7 ressurreições. E por isso está descrito aqui na secção de Apocalipse, capítulo 13. E por isso ponho uma marca em Apocalipse, capítulo 13, porque vamos entrar e sair deste capítulo. E em Apocalipse, capítulo 13, fala acerca desta besta, que, como vimos, é o Império Romano. E diz assim: vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfémia. E por isso vê-se aqui que, seguindo a pista, digamos assim, de Daniel 2 e Daniel 7 e dessas escrituras, a besta é o Império Romano, que existiu entre 31 a.C. a 476 depois de Cristo, tal como é interpretado pela Bíblia. Podem estudar isso em Daniel 2 e Daniel 7. Por isso, para entendermos quem é a besta, temos que olhar a esta pista profética de Daniel 2 e Daniel 7 e chegamos à conclusão que a besta é o Império Romano, que era baseado na Europa. Por isso, só podemos entender qual é o governante, qual é o homem que governa este império, esta besta, quando seguimos a pista do império. Isto é da besta. E por isso a besta não é a Rússia, porque a besta é o Império Romano. A besta não é os Estados Unidos, porque a besta era o Império Romano. A besta não é um país no Oriente Médio, porque é o Império Romano. É baseada na Europa. E por isso o líder da besta estará também na Europa. Estará também baseado na Europa. Por isso, entendendo que o Império é baseado na Europa, que é basicamente o Império Romano e as suas ressurreições, nós então podemos focar em quem é o seu líder. Por isso, um líder da Europa não é, por exemplo, o Sr. Putin da Rússia. Ou, por exemplo, não é o Sr. Obama dos Estados Unidos. Nem é, por exemplo, um líder do Oriente Médio. Mas será um líder na Europa. E, como um império é governado por um homem,
O império reflete esse homem, as características de liderança desse homem. E por isso vamos ver então algumas outras sinais identificadores desta besta. Particularmente ao tempo do fim. E por isso vemos aqui em Apocalipse 13, versículo 1, que é um poder, que é rei, com chifres, com diademas, com poder de reinar. E diz que é um poder que vai emergir do mar, que é um líder que vai emergir do mar. Ora, o mar representa as nações, o turbilhão das nações, que é um mar de gente, um mar de pessoas em revoltas, rebeliões e demonstrações, e então vai emergir um líder desse turbilhão na Europa, dessas nações gentias. Um líder que estará sobre a mesma área de governância pela qual governou o Império Romano. E também será com nomes de blasfémias, como, por exemplo, Vicarius Filii Dei, que significa representante do Filho de Deus. E esse suposto representante vai dizer que tem a solução para os problemas mundiais. E vemos hoje em dia, queridos irmãos, vários problemas na Europa. E vê-se este turbilhão entre as pessoas a desenvolver-se. E por isso vai acontecer que uma pessoa vai emergir deste mar, deste turbilhão de pessoas. Queridos irmãos, depois, continuando a ler no versículo 2, diz: a besta que vi era semelhante a leopardo, com pés de urso e boca como de leão. Tinha as características das três primeiras bestas que o Império Romano absorveu. A boca do leão, o esplendor da Babilónia, os pés de um urso, a tropa militar deste urso, deste governo medo-persa, e semelhante a um leopardo. Isto é, com a velocidade, astuto, com a crueldade de Alexandre o Grande. E aí tinha 4 cabeças, porque teve 4 divisões, e depois uma cabeça para o leão e outra para o urso, faz 6, e a cabeça do Império Romano faz 7. Absorveu por isso os outros 3 animais, e isto era, por isso, essas 7 cabeças. E por isso aí, então, apareceu, digamos assim, o Império Romano. O Império Romano, lá para o fim do Império Romano, acabou por ter 2 divisões. 2 divisões. Depois de 330 depois de Cristo. Uma divisão que era no Ocidente, que era Roma, e a outra divisão que era no Oriente, que era Constantinopla. 2 divisões, uma ocidental e outra oriental. E por isso hoje em dia vê-se a Europa com 2 divisões, ocidental e oriental. Tal como em Daniel 2 tinha 2 pernas que saíram da parte aqui do meio, do ventre desta estátua do Império Romano. 2 pernas. Vê-se também aqui que a besta aparece à cena primeiro. O Império Romano apareceu antes da falsa igreja cristã. Apareceu primeiro. E depois é que a falsa igreja cristã apareceu e estabeleceu com o papado e que então estabeleceu os vários reinos que são conhecidos historicamente como o Sacro Império Romano,
Isto são as ressurreições desse Sacro Império. Vocês podem ler e aprender mais acerca disso num sermão que eu dei há uns meses atrás, que está na internet, acerca de quem é a besta. Tinha vários gráficos a explicar isso claramente, quem é a besta. Esse sermão foi baseado a olhar simplesmente do ponto dos impérios. Não estava a olhar do ponto de quem eram os líderes desses impérios. E vemos que esta besta, como diz no capítulo 13, versículo 3, então vi uma das suas cabeças como golpeada de morte. Mas esta ferida mortal foi curada. Isto é o Império Romano. Digamos assim, morreu, foi destruído pelos bárbaros em 476. Mas foi isso o fim do Império Romano? Não, porque teve uma ressurreição através do que chamamos o Sacro Império Romano. E toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. E houve estas várias ressurreições do Sacro Império Romano. Vocês podem aprender mais acerca disso estudando a Bíblia, com a ajuda do nosso guia de estudo Como Entender a Profecia Bíblica, que descreve esses pontos, e igualmente também com o nosso outro guia de estudo acerca de o livro do Apocalipse revelado, que vai por estes pontos em grande detalhe. Aqui vê-se, queridos irmãos, que há muita história nisto. Há muita história, mas como eu disse, eu estou simplesmente a focar na besta, quem é a besta, a identificação de quem é a besta, porque queremos ver quem é este líder da besta no tempo do fim. E por isso, vê-se aqui que a besta, uma das cabeças, foi golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada e toda a terra se maravilhou. Segundo a história, vemos que foi o Império que foi destruído, o Império de Roma, em 476, mas depois teve ressurreições. E por isso, esta golpeada de morte não é um homem que foi magoado, não é um homem que foi ressuscitado, mas um império que foi ressuscitado. O Império Romano, que foi ressuscitado como o Sacro Império Romano. E por isso, a besta, no tempo do fim, representará a última ressurreição, a sétima ressurreição deste Sacro Império Romano, o qual, como vemos pela estátua de Daniel 2, tem 2 pernas, Oriente e Ocidente, com 10 reis, porque tem os 10 dedos de pé, 5 dedos numa perna e outros 5 dedos na outra perna, Oriente e Ocidente. E esses 10 dedos representam 10 reis, que provavelmente serão representados 10 orientais e 10 ocidentais. E vemos, como se vocês derem uma vista de olhos brevemente, a Apocalipse 17, versículo 12 e 13, diz assim, Apocalipse 17, versículo 12 e 13, diz assim, os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam o reino, é no futuro, é na última ressurreição, na sétima ressurreição, mas receberam autoridade como reis, com a besta, como esta última ressurreição, a besta, durante 1 hora. Têm estes um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Dão autoridade aos seus países. Os países dão autoridade a este rei que emerge do mar. Esse rei, como podem ver em Daniel 2, será nos pés, nesta última ressurreição nos pés, que são feitos em parte de barro de oleiro e em parte de ferro. E por isso vai ser um reino, digamos assim, com uma certa fragilidade. Frágil. E vai ser um rei sobre 10 reis, como lê-se
em Apocalipse 13, versículo 1. É uma besta e que tem estes 10 diademas, estas 10 cabeças. 10 chifres, perdão, 10 chifres e 7 cabeças, e estes 10 chifres têm 10 diademas nestes chifres. São reis que vemos que são ressuscitados. Como eu disse, eu tenho uma descrição mais detalhada acerca disto num sermão que dei com uns gráficos que demonstrei nesse sermão, demonstrando isto muito claramente. Continuando então a ler no versículo 3 de Apocalipse 13, diz assim: e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Aqui vê-se que todos se maravilharam. Esta besta aparece de repente, porque eis de repente isto acontece, como veem os outros também em profecia, em Daniel 7, 5 e Daniel 8, 5, diz: eis apareceu isto, eis apareceu aquilo. Isto é repentinamente, como vimos também em Tessalonicenses. Repentinamente isto acontece e as pessoas seguem de repentinamente e este rei vai enganar o mundo. Vai enganar o mundo, este líder vai enganar o mundo. E vejam então no versículo 4. E adoraram o dragão porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Quem pode lutar contra este grupo de nações? Porque tem esta tropa, tem esta força. E este líder, que é o líder que está a pôr este grupo junto. Vemos também no versículo 5, diz assim: foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfémias e autoridade para agir 42 meses. Isto é, seria um excelente orador talentoso que vai influenciar o público. Vai dar esta boca para influenciar o público. Vai ser um bom orador, com muito talento, e vai enganar o mundo. E vai dizer que vai resolver estes problemas todos que existem. E as pessoas vão acreditar nele. E vai ter poder por pouco tempo, por 42 meses, que é 3 anos e meio. Isto é em paralelo com o mesmo período em que a cidade santa será pisada, diz assim, calcarão aos pés a cidade santa. Vão pisar a cidade santa por 3 anos e meio. Vai ser o mesmo período em que as duas testemunhas vão estar a pregar. Podem ler isso em Apocalipse 11, versículos 2 e 3. O mesmo período em que a igreja foge. A igreja de Deus foge. Apocalipse 12, versículo 6. E como Deus diz, isto vai ser relativamente um tempo pequeno. Um pouco tempo. Continuando então a ler no versículo 6. E abriu a boca com blasfémias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Os próprios anjos e os 12 anciões e os 24 anciões no céu vão ser blasfemiados. E vai ser uma grande blasfémia que vão fazer. E por isso vê-se aí, queridos irmãos, que vai haver blasfémias feitas. Vai abrir a boca e vai dizer mal ao verdadeiro Deus, ao seu nome e àqueles no céu. Continuando então no versículo 7. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos. Vai lutar contra a igreja de Deus, aqueles que não foram protegidos. E vai os vencer. E deu-lhe ainda a autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Continuando então a ler, a falar acerca de perseguir o povo de Deus, vai perseguir. Essa perseguição continuará até a vinda de Cristo, como lemos em outros locais, como em Daniel 7, versículo 19 a 22, até a vinda de Cristo vai perseguir, até completamente destruir o poder do povo sagrado. Por isso, queridos irmãos, temos tempo agora para fazer a obra de Deus. Temos tempo agora para pregar o Evangelho do Reino de Deus. Mas este período vai parar.
E um dia não vamos poder pregar o Evangelho do Reino de Deus. Por isso, queridos irmãos, ajudem-nos a dar este aviso ao mundo. Compartilhem este sermão como um aviso para as pessoas se acordarem, porque coisas muito tristes vão acontecer que eu não tenho alegria nenhuma em vos dizer, mas simplesmente preciso de os avisar, para que estejam a vigiar, para que sejam contados fiéis, para sobreviverem e para estarem em pé perante o Filho do Homem quando ele vier. Por isso, queridos irmãos, precisamos de não ficar enganados. Continuando então no versículo 8. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra. Todo mundo vai seguir esta besta e vai adorar esta besta. Isto vai ser com a ajuda deste líder religioso universal, que vamos falar daqui a pouco, que vai ajudar esta besta. Adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, o qual foi morto desde a fundação do mundo. A sua morte já tinha sido decidida, que seria desde a fundação do mundo, porque ele fez isso para nos perdoar e poder justificar de graça pelo seu sangue, para nós podermos ser santificados pelo poder do Espírito Santo, para que possamos ser finalmente salvos. Também tenho vários sermões acerca deste assunto, acerca da santificação, recentemente, que podem ver no site, no website. Façam uma busca, Igreja de Deus Unida, santificação, e encontrarão este sermão. Então, como estava a dizer, vão adorar o mundo todo, e então diz, continuando a ler no versículo 9 e 10, se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para o cativeiro vai. Se alguém matar à espada, necessário é que seja morto à espada. Que, representando, possivelmente, que esta besta que vai matar à espada vai morrer da espada do Filho de Deus quando ele vier para a terra. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Aqueles que mantêm fiéis têm a esperança nisto, porque isto nos dá ajuda para mantermos fiéis até ao fim. Então, identificamos, por isso, quem é esta primeira besta. Vamos agora identificar a outra besta, que está aqui em Apocalipse, capítulo 13. Começa no versículo 11. Vi ainda outra besta emergir da terra. Esta besta não emerge do céu e não está a emergir do mar, do povo. Está a emergir da terra. Simbolizando que já existia, quando vai emergir, já existia, sim, porque era a Babilónia, misteriosa religião da Babilónia, já existia, e que vai aparecer de novo. E por isso é um sistema que já existia há bastante tempo, que existia na Terra. E depois diz assim, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Isto é, que vai parecer uma coisa que não é ameaçadora. Não vai ameaçar as pessoas, não vai amedrontar as pessoas. Vai simplesmente parecer como um cordeiro, mas fala como um dragão. Aqui há um ponto muito específico que nós na Igreja somos avisados para vigiar. Queridos irmãos, temos que vigiar não só, por exemplo, guerras e fomes e tempestades. Temos que vigiar uma coisa muito específica. E isto é em 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 3. Vejam aqui. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demoveis da vossa mente com facilidade.
Não fiquem demovidos, não saem, mantenham-se firmes. Nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Pronto, aqui é o dia do Senhor, é as 4 luas sangrentas, ou seja o que for, com que história que as pessoas vêm. Diz assim: ninguém de modo nenhum vos engana, porque a vinda de Cristo não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. E segundo, seja revelado o homem da iniquidade. Isto é importante entender. Primeiro tem de vir a apostasia. Ora, a apostasia, várias pessoas dizem, bem, a apostasia podia ter sido ao fim do primeiro século, quando a Igreja, depois dos apóstolos, seguiu o caminho errado. Outras pessoas podiam dizer, bem, foi acerca do terceiro século e quarto século, acerca do Conselho de Nicea e desses períodos em que ideias católicas foram inseridas na Igreja cristã. Outras pessoas dizem, não, foi a Reformação protestante. Outros podem dizer, nos anos de 1990 e tal, houve uma grande apostasia na Igreja de Deus. Sim, houve uma grande apostasia na Igreja de Deus. Talvez ainda possa ser que haja outra. Quem sabe? Mas o ponto é que existe este pequeno chifre de Daniel 7, versículo 7 a 22, que é esta igreja falsa, que está, digamos assim, a reinar sobre, ou tem reinado sobre as ressurreições do Império Romano, como o papado, que tem reinado sobre o Império Romano, a Igreja Universal, isto é, a Igreja Católica, a palavra católica quer dizer universal, e então esse governo tem existido, digamos assim, há cerca de 1700 anos. Por isso, subiu da terra, porque já existia. Subiu da terra. Mas tem que haver, como diz assim, uma apostasia. Se esta apostasia já aconteceu ou não, é bem possível que já tenha acontecido, é bem possível que ainda haja mais apostasia. Mas a segunda parte aqui diz, e que seja revelado o homem da iniquidade, o homem que é contra a lei de Deus. O homem que é contra a lei de Deus. Depois continua assim no versículo 4, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Será um homem que aparece depois da besta, ter sido formada esta última ressurreição da besta, porque vimos que acontece depois, sai da terra para influenciar a besta, e depois diz aqui que se levanta contra tudo que se chama Deus, isto é uma grande blasfémia, assentar-se no santuário de Deus. Ou seja, as pessoas pensam, bem, então vai haver um templo. Isso é uma possibilidade. Mas há outra possibilidade. Outra possibilidade é, leiam isto como isto está escrito na Almeida Revista e Corrigida, assim como na Almeida Corrigida e Fiel, que diz assim, que vai-se assentar como Deus no templo de Deus. Que se vai-se assentar como Deus se senta no templo de Deus. Isto é, vai-se assentar num templo pagão, dizendo que este é o templo de Deus. Isto é outra possibilidade. E por isso, vocês se leem Daniel 11:45, diz que vai estabelecer as suas tendas palaciais entre os mares contra o glorioso monte. Isto é, entre o mar Mediterrâneo e o mar Morto contra
o glorioso monte. Vai estabelecer aí, nesse local, digamos assim, um templo pagão. Por isso é outra possibilidade. E depois diz, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Isto é, querendo parecer a Deus. Conduzindo-se como se fosse o próprio Deus. Por isso, isto aqui não quer dizer necessariamente que haverá um outro templo. Conforme andamos para a frente com o tempo, veremos exatamente o que isto significa. Mas precisamos ter estas possibilidades abertas na mente para vermos de facto o que vai acontecer. Continuando a ler em Apocalipse, capítulo 13, versículo 12, diz assim: exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Vai trabalhar com a primeira besta, com este governo civil, governante civil, vai trabalhar, este falso profeta, vão trabalhar juntos, como dois. Como, digamos assim, duas testemunhas falsas. Ao mesmo tempo que vai haver as duas testemunhas de Deus. Um contra o outro. E as pessoas vão dizer, olha, estas duas testemunhas falsas estão a prometer paz, estão a prometer isto tudo, estão a prometer prosperidade, e estas outras duas testemunhas de Deus estão a dizer, olha, isto é falso, vai haver castigos, e então vão dizer, as pessoas vão seguir estas outras duas testemunhas falsas. Continuando então a ler aqui no versículo 13. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer à terra, diante dos homens. Vai fazer grandes sinais, como vimos aqui na presença da besta, vai fazer grandes sinais como fogo. Queridos irmãos, se fosse possível, até os próprios cristãos, convertidos verdadeiros cristãos, vão ser enganados. Vejam comigo brevemente aqui em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9 e 10. Diz assim: ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás. É este o falso profeta, o iníquo. Com todo poder e sinais e prodígios da mentira. Com todo engano de injustiça. Aos que parecem. Porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Isto é possível que algumas pessoas vieram a saber a verdade, mas não acolheram o amor da verdade. Não estavam a vigiar, não estavam a acolher o amor da verdade e assim vão perder a oportunidade da salvação. Queridos irmãos, como verdadeiros cristãos, precisamos ter cuidado que não percamos o amor da verdade. Continuando então a ler no capítulo 13 da Apocalipse, versículo 14. Seduz, isto é, engana, seduz os que habitam sobre a terra por causa destes sinais que lhe foi dado executar diante da besta, que é à frente, ao lado da besta, na presença da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta. Aquela que, ferida à espada, sobreviveu. Façam uma imagem à besta. Queridos irmãos, aqui está um ponto de idolatria, ou uma imagem à besta que representa um sistema governante desta igreja, semelhante ao sistema governante, que é uma imagem do sistema governante da besta, ou imagens de idolatria, estátuas. Vejam, continuando aqui, por exemplo, em Deuteronômio, capítulo 13. Em Deuteronômio, capítulo 13, versículo 1 a 3. Aqui um aviso muito importante, queridos irmãos. Porque, simplesmente, se existe um profeta, ou se existe uma pessoa com um sonho, a dizer, isto vai acontecer, e depois de facto acontece, isso é um sinal que é de Deus?
Se uma pessoa tem um sonho e diz, olha, isto vai acontecer, eu tive este sonho. O Espírito me disse isto neste sonho. Cuidado, queridos irmãos, com sonhos. Porque em Hebreus, capítulo 1, versículo 1, diz, em tempos prévios, Deus falou às pessoas dessas maneiras, mas agora fala por Jesus Cristo. Não fala mais por estes sonhos, tenham cuidado. É que Hebreus 1, versículo 1 diz. Mas de qualquer maneira, quando uma pessoa tem estes sonhos e diz que isto vai acontecer e depois isto acontece, isso é sinal que essas pessoas são de Deus? Não. Porque os demónios podem causar sinais a acontecer. Podem fazer milagres. Porque é o que diz aqui, lemos em Tessalonicenses, vai fazer estes milagres para enganar as pessoas. E por isso vejam aqui em Deuteronômio 13. Quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio, e se suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado. Sim, o que ele tinha dito que havia a acontecer, aconteceu. Mas se essa pessoa disser, vamos após outros deuses, seguir outras imagens, a imagem da besta ou idolatria, ou seja o que for, vamos após outros deuses que não conhecestes e vamos servir estes deuses. Se esta pessoa que faz milagres diz para você seguir a ele, versículo 3, não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador. Porquê? Porquanto o Senhor vosso Deus vos prova para saber se amam. Vocês amam a verdade? Estamos a amar a verdade? Estamos a amar o Deus, o Senhor, o nosso Deus, com todo o nosso coração e toda a nossa alma? Queridos irmãos, estou a dizer estas coisas porque este falso profeta e esta besta vão fazer milagres. E vão enganar o mundo em todo para seguirem esta imagem falsa, idolatria. Cuidado. Diz aqui em Deuteronômio 13, não sigam estes deuses falsos. Porque Deus nos está a provar se de facto amamos a Ele ou não. É um teste do nosso coração. Continuando então a ler em Apocalipse, capítulo 13. Apocalipse, capítulo 13. Versículo 15. E lhe foi dado comunicar fogo à imagem da besta. Esta imagem, esta idolatria. Começou a falar. Uma estátua, uma imagem da besta, seja o que for. Começa a falar. Não só que a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Queridos irmãos, vê-se aqui uma estrutura paralela da igreja, paralela ao governo da besta, como uma imagem, ou ídolos, ou idolatria, e que tem vida. Tem fogo da vida. Um milagre. Versículo 16. Apocalipse 13, versículo 16. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. A marca. Marca da besta. Qual é o sinal de Deus? O sinal de Deus também está na mão direita e na fronte, que são os sábados. Vocês podem estudar isso na Bíblia. Isso é o sinal de Deus, que é voluntário. A marca da besta é forçada, também na mão direita e na fronte. Mas não é o sábado. É um dia de semana que vai ser forçado às pessoas a obedecerem. Essa será a marca da besta. Não é um chip
ou coisa assim, como é que vão pôr um chip em 7 bilhões de pessoas na Terra, neste período pequeno de tempo? Queridos irmãos, e então esta crença de que tem de observar ou guardar o domingo em vez do sábado. Por isso, uma pessoa que quer guardar um sábado não vai conseguir emprego, não vai conseguir poder ter um emprego e por isso não tem dinheiro para comprar coisas, para comprar ou para vender, e por isso vai estar numa situação muito difícil. Senão aquele que tem a marca, o nome da besta, isto é, que adora esta religião, ou o número do seu nome. Este número 666, como explica no versículo 18. Pode ser Nero, pode ser César, pode ser um homem latino. E reconheceremos isso quando isso de facto acontecer. Agora vejamos como isto tudo se encaixa, porque vimos quem é a besta, um império que vai ressuscitar na Europa, uma ressurreição europeia, e vimos quem é o falso profeta, que é este líder religioso, que vai ter um controle sobre a besta. Vejamos como estes dois estão bem encaixados. E vejamos isso então no capítulo 17. Capítulo 17 da Apocalipse. Vamos começar a ler do versículo 1. Veio, pois, um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo, dizendo: Vem mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz desta falsa igreja, deste falso profeta, deste homem da iniquidade, que se acha sentada sobre muitas águas, isto é, sobre muitos povos, sobre muitas nações, como vem no versículo 15, as águas representam povos e nações. Continuando então a ler no versículo 2. Com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Houve este sincretismo, esta politiquice de sincretismo, de idolatria, misturar estas crenças. E por isso houve muita idolatria, muita fornificação, idolatria desta igreja que tem muita idolatria. Versículo 3. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto. Um deserto é um local onde não há verdade. Um deserto, não há verdade. E vi uma mulher montada numa besta. É este falso profeta, mulher, líder religioso, montado nesta besta, neste governo, a afetar e a induzir o que a besta deve de fazer, a controlar a besta. Escarlate, uma besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfémia, com 7 cabeças e 10 chifres. E vimos quem é isso. Versículo 4. Achava-se a mulher vestida de púrpura e escarlata, adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas, tendo na mão um cálice de ouro, transbordando de abominações e com imundícias da sua prostituição. Esse aqui é uma igreja que tem muito dinheiro, e depois continua, na sua fronte achava-se escrito o nome, Mistério, Babilónia a Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Isto é a Babilónia, que é um mistério da Babilónia, crenças da Babilónia que foram agora restabelecidas numa igreja cristã com uma falsificação por fora, com nomes de cristãos, obedecendo a certas crenças de Babilónias, do mistério da religião de Babilónia, mas pondo essas crenças agora com nomes cristãos, como por exemplo o dia de Natal, crenças que vinham da Babilónia, e outras. Babilónia, a grande meretriz, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Versículo 6. Então vi
a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando havia, admirei-me com grande espanto, porque tinham muitos verdadeiros cristãos sido assassinados e morridos e matados por esta religião falsa. O anjo, porém, me disse: por te admiraste, dir-te-ei o mistério da mulher e da besta, que tem as 7 cabeças e os 10 chifres que leva a mulher. A besta que viste era e não é, e está para emergir do abismo. A besta que viste era o Império Romano, não é agora, mas está para emergir do abismo, vai ser ressuscitado, como o Império Romano e como o Império Sacro Romano. E caminha para a destruição, vai ser destruído ao fim. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que não era, que era e não é, mas aparecerá. A besta, o Império Romano, que era e não é, porque teve esta ferida mortal, mas que vai ser ressuscitada e vai aparecer de novo. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está assentada. São também 7 reis. Vai haver 7 ressurreições que a mulher vai montar. São 7, isto é, do Sacro Império Romano, das quais caíram 5. 5 já caíram. Um existe, que foi quando o ensinamento, o significado disto foi entendido pela Igreja de Deus durante o período da Segunda Guerra Mundial. Vocês busquem, olhem para o meu sermão acerca de quem é a besta, descreve isso bem, com vários gráficos. Por isso existia esta 6ª ressurreição, existia quando isto foi entendido pela Igreja. E o outro ainda não chegou, a 7ª ressurreição ainda não tem chegado, quando a Igreja de Deus começou a entender isto. E quando chegar, tem de durar pouco tempo, vai durar pouco tempo. Esta 7ª ressurreição, sobre a qual o falso profeta está a montar, que são as 7 ressurreições. E a besta, que era e não é, também é ele o 8º rei. Sim, porque era o Império Romano. Depois houve 7 ressurreições. A 7ª ressurreição também é a 8ª, contando com o primeiro, que era o Império Romano, que caiu. O Império Romano, depois 7 ressurreições, a 7ª ressurreição faz 8. É o 8º rei, procede dos 7 e caminha para a destruição. Os 10 chifres que viste são 10 reis. São os 10 reis que vão existir contemporaneamente, ao mesmo tempo que a última ressurreição, e que vão dar o poder à besta, ao fim, e os quais vão lutar contra Cristo, à vinda de Cristo. Os quais ainda não receberam o reino, mas recebem autoridade como reis, com a besta durante 1 hora, ao fim, um tempo pequeno. Têm estes um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Pelejarão estes 10 reis e a besta, contra o Cordeiro, isto é, contra Jesus Cristo. E o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele, porque terão sido ressuscitados, estão com Jesus Cristo, e Jesus Cristo vai os destruir. Podem ler isso mais em Apocalipse 19. Falou no versículo 15 ainda: as águas que viste onde a meretriz está assentada são povos, multidões, nações e línguas. Isto é a explicação para o versículo 1. Versículo 16. Os 10 chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz. Ao tempo do fim, naquele último momento, odiarão a meretriz e a farão devastada e despojada e lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo. Ao fim do tempo, mesmo no ponto final, quando Cristo vem para atacar, eles vão dizer, vão saquear os recursos desta igreja, vão roubar o dinheiro e as riquezas desta igreja. E vão então usar essas riquezas para as suas lutas finais. E vão então odiar a igreja, esta igreja falsa, dizer, porque estamos a fazer o trabalho para esta igreja? Vamos continuar. E esta besta, com o poder de Satanás,
vai andar assim para a frente. O versículo 17, porque em seu coração incutiu Deus que realizem o seu pensamento, o executem à uma e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Esta mulher, esta meretriz, é a grande cidade do Vaticano, que domina sobre os reis da terra. E depois vem o fim. E o fim diz aqui, no capítulo 18, diz assim: depois destas coisas vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu a grande Babilónia, porque a Babilónia tinha caído. Mas agora a Babilónia, o mistério da Babilónia, nesta igreja falsa, caiu de novo. E se tornou morada de demónios, covil de toda a espécie de espírito imundo e esconderijo de todo género de ave imunda e detestável. Queridos irmãos, o falso profeta e a besta vão então sofrer o castigo final, conjuntamente, no lago do fogo, como vem em Apocalipse 19, versículo 20. Que diz assim: mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que, com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Queridos irmãos, vão ser castigados ao fim. A razão por que eu decidi fazer isto é para entenderem que vivemos em tempos extraordinariamente difíceis. E precisamos de ver que coisas terríveis estão a acontecer à nossa volta. E não podemos estar enganados. Devemos estar à espera deste sinal importante. Como vemos em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Diz assim: irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não os demoveis da vossa mente com facilidade. Estejam fortes, estejam a vigiar. E depois diz que primeiro tem que vir a apostasia e tem que ser revelado este homem de iniquidade. Estes são sinais importantes para não sermos enganados. Muito importantes. E depois diz assim, no versículo 9 deste mesmo capítulo: ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, deste mistério da iniquidade, deste falso profeta, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, com todo o engano da injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade, como li anteriormente. Precisamos ter cuidado, queridos irmãos. Temos o amor da verdade? Ou temos este conhecimento técnico e académico, de quem é besta, isso tudo? O conhecimento é importante, mas, queridos irmãos, não é tudo. Precisamos ter a graça, precisamos ter a santificação do Espírito, precisamos de nos arrepender, precisamos mudar a nossa vida, precisamos ser diferentes, precisamos de pôr um novo homem a nós, precisamos de amar a verdade. Versículo 11. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos os quantos não deram crédito à verdade. Precisamos dar crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça, com os cuidados deste mundo, começam a se ficar envolvidos nas coisas deste mundo, neste mundão, em vez de se manterem limpos. Queridos irmãos, você reconhece estes problemas que vão acontecer? Reconhece quem é besta e quem é o falso profeta? Queridos irmãos, isto é assunto muito sério. É muito sério. Coisas tristes vão acontecer na terra, queridos irmãos, que não desejo a ninguém de vós. Eu peço, eu imploro, eu rogo a vocês, por favor, por amor de Deus, tenham cuidado. Tenham cuidado. Tenham cuidado que não sejam parte deste mundo, desta besta.
destas falsas ideias religiosas. Não as pratiquem, por favor. Amem a verdade. Amem a verdade. Acabem de pôr estas coisas que se veem que são pagãs, têm que pôr de fora, porque são parte do mistério da Babilónia. Versículo 13. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação. Deus escolheu a vocês desde o princípio para serem filhos e filhas de Deus. Ele não decidiu que vai ter sucesso, mas Deus escolheu e quer todos os homens, todas as mulheres que venham a ser, mais cedo ou mais tarde, filhos e filhas de Deus. Como? Pela santificação do Espírito. Eu dei um sermão há umas semanas atrás acerca da santificação do Espírito, queridos irmãos. Precisamos de entender o que isto é. E fé na verdade. Para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho. Para alcançares a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, o nosso golo é para que vocês sejam santificados pelo Espírito Santo de Deus e que então possam vir a obter a glória de Jesus Cristo. Diz assim, para alcançares a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permaneceis firmes e guardai as tradições que vos estão a ser ensinadas pela Igreja de Deus, seja por palavra, seja por epístola nossa, seja por estes sermões.